Uma geração entra nessa terra, morre e sai dessa terra. Entra outra geração. Morre, sai e entra outra. Nesses 6.000 anos aproximadamente, entra e sai, entra e sai. Mas nós podemos ver que quando ele sai desta terra, somente depois que ele sai, que eles vão entender que eles viveram nesta terra tão pouco tempo por causa da sua eternidade. E nós temos apenas uma oportunidade para trabalhar a nossa eternidade adequadamente. Aqueles que já saíram deste corpo já não podem fazer mais nada. Não há como mudar as coisas do outro lado. Por isso que o verdadeiro propósito da existência do homem nesta terra, neste corpo, está relacionado com a sua eternidade. É dado ao homem o direito de nascer nesta terra, de crescer, mas também é colocado diante desse homem esta grande opção. Se você decidir para viver a eternidade com Cristo, você precisa tomar a decisão correta. Mas se você colocar os olhos nesta terra, há coisas atraentes aqui. Tudo vem pelo pecado. O pecado fascina os olhos humanos, o coração, os desejos. O pecado, ele arranca os nossos olhos da eternidade. E ele coloca que as nossas necessidades, elas devem ser satisfeitas aqui. Que nesta terra você precisa ser feliz. Você nasceu para vencer nesta terra. Você nasceu para ser o melhor. Você nasceu para ser o cabeça e nunca cauda. Então, tudo relacionado à autoajuda, à felicidade, é colocado dentro do ser humano, removendo toda a esperança dele com relação à sua eternidade. Porque uma vez focando nesta terra, focando nas conquistas desta terra, nos prazeres desta terra, na vida desta terra, nós tiramos os olhos e o coração da eternidade. E aí está um grande problema. Amados, nós não temos esses números corretos, mas de acordo com os cientistas, já passou por esta terra 100 bilhões de pessoas que já nasceram e morreram. Isso quer dizer, irmãos, que o inferno, ele tem a maior parte dessas pessoas. Elas continuam vivendo em outro lugar. Nós não estamos dizendo que no seio de Abraão ou no paraíso tem 50%, jamais. Há um número muito pequeno, muito reduzido, que conseguiram entrar. Por isso que nesta noite, o tema da nossa mensagem está relacionado conhecendo as profecias, ou seja, as profecias do tempo do fim. Nós vamos ver através do profeta do Senhor, o Dr. David Allen. Eu quero considerar em alguns minutos uma profecia com vocês. Mas antes eu quero ler Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Nesse capítulo, Jesus já tinha morrido. Nesse capítulo, Jesus já tinha ressuscitado. Era um domingo que para os judeus era um domingo feliz, porque eles se livraram
daquele homem que estava preocupando eles. Aquele homem que fazia muitos sinais e milagres, aquele homem que arrastava multidões. E havia uma preocupação muito grande entre os judeus. E eles precisavam matar o Senhor. Então eles precisavam fazer qualquer coisa para matá-lo. Nos seus 3 anos e meio de ministério, aqueles homens não receberam o seu evangelho, os seus ensinamentos, não celebraram os milagres, mas eles prepararam um plano. Por 3 anos e meio, eles buscaram uma maneira de prender Jesus e de matá-lo. Não só em Jerusalém, mas em tantos lugares. Mas havia um momento certo para isso. Nenhum profeta morre ou morreu fora de Jerusalém. Ele precisava ser morto ali, para se cumprir todas as escrituras que falavam dele. Os homens que conheciam a lei, os representantes da lei, os homens que representavam Deus na terra, eles não reconheceram a sua visitação. O tempo que a Bíblia disse que o Messias prometido para Abraão viria salvar os seus descendentes. E Deus o enviou, mas eles conseguiram falsas testemunhas para acusá-lo diante dos sacerdotes, sumos sacerdotes e diante do rei Herodes. Oh, amados, então agora neste domingo eles estão muito felizes porque Jesus foi crucificado numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, e ele morreu às 3 horas da tarde, justo para se cumprir a Bíblia, as profecias. Era exatamente esse horário que o cordeiro pascal era morto e o sangue era colocado dentro da tampa, lá no Santo dos Santos, sobre a tampa do propiciatório, para a expiação dos pecados da nação de Israel. Teria que ser às 15 horas. E ele precisava cumprir toda a lei. Então, nesse domingo, já se passou quase 40 horas, ele morreu às 3 da tarde de uma sexta-feira, e agora, naquela madrugada de sábado para domingo, ele ressuscitou. Apareceu primeiro a Maria Madalena, depois ele, nesse momento aqui, ele vai aparecer para 2 discípulos que estavam voltando. Eles ficaram por ali muito tristes, muito abatidos, porque os seus olhos espirituais ainda estavam fechados. Eles agora voltam para sua cidade muito, muito tristes. E eles só conseguiam ver que perderam Jesus, que o crucificaram, mas eles não conseguiam ver as promessas que estavam se cumprindo por meio da sua morte e ressurreição. Então eu leio para os senhores, eu vou resumir a partir de Lucas 24, versículo 13. Os senhores podem ler depois do versículo 13, mas eu vou ler a partir do versículo 25, por causa do meu tempo. Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando diz aqui o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras, então quer dizer que todos os 39 livros do Velho Testamento, eles apontam para Cristo. Nós vamos encontrar Cristo nesses 39 livros. Agora, os homens que tinham esse Velho Testamento, esses homens que tinham essa palavra, que estudavam,
e ensinavam a nação de Israel. Eles não conseguiram identificar aonde o Messias nasceu. Ele sabia onde era, mas eles não foram lá. Eles não foram adorar. O Senhor Jesus cresceu, mas eles não foram adorar. Jesus esteve no templo com 12 anos, mas eles não foram. Jesus começou seu ministério aos 30 anos, mas eles não foram adorar. Eles não conseguiram identificar esse personagem prometido na Bíblia. Mas, por outro lado, também as pessoas próximas de Jesus, eles também não conseguiram identificar. Aí está um grande perigo para nós. Os religiosos vão perder essa visitação, mas nós que estamos próximos, como esses discípulos, também podemos perder esta visitação. E perder Cristo é perder tudo. Eu gostaria de ler rapidamente João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, versículo 39, diz assim: Jesus está falando exatamente com esses grandes líderes. Grandes líderes. Uma vez mais, João 5, 39. Jesus disse para eles: vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, eles examinavam. Estava nas mãos deles. Foi dado para eles. Moisés, os profetas. Nós temos tudo nas mãos deles. Agora que chegou o Messias, o prometido nas Escrituras que eles esperavam, que eles sabiam que viria. Eles examinam, o Messias chegou, o Messias está na frente deles. E o único desejo deles é matar o Messias, é destruir o Messias. Agora, qual a razão deles terem esse sentimento? Este ponto é muito importante. Eu quero ler um versículo com os senhores. Abram comigo em Romanos capítulo 10. Há que ter uma razão. Senão fica muito vago. Como que eles rejeitam o Senhor? Romanos capítulo 10. Eu vou ler o versículo 19 e o versículo 20. Fala assim: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já disse: eu vos porei um ciúme ou em ciúme com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então veja, já no Velho Testamento, os profetas estão dizendo que Deus vai encontrar outro povo. Deus precisa levantar outro. Mas era um povo que não buscava Deus, os gentios. Amados, nós, gentios, éramos a escória. Gentios em todo o Velho Testamento servia para pecar, ídolos. Os gentios era tido como os inimigos de Deus. Mas mesmo assim Deus, ele se lembrou dos gentios. Os gentios não se lembraram de Deus. Então aqui diz, ele foi achado por um povo que não se preocupava, não ia atrás. Nós
fomos encontrados, mas ainda está um pouco vago. Nós precisamos de mais um versículo para compreendermos isso. Romanos capítulo 11, vire somente a sua página, o versículo 28. Esse versículo é maravilhoso para mim. Romanos 11, 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigo por vossa causa. Veja, o capítulo 9 de Romanos, o capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo abriu um espaço dentro do livro de Romanos, que ele escreve para uma igreja em Roma, a igreja dos gentios. Mas ele pegou esses 3 capítulos e falou dos judeus. É incrível, ele fez uma inserção sobre os judeus. Esses 3 capítulos. Então ele está dizendo aqui, quanto ao evangelho, são eles inimigo por vossa causa. Agora entendemos. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, nós compreendemos. Então, se você ler o versículo 25, 2 versículos para trás, você vai ver aí Romanos 11, 25. Eu vou ler, porque não queremos, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. O que isso quer dizer? Que por nossa causa, amados, Deus permitiu endurecimento de coração, mas são eles inimigos do evangelho por vossa causa. Olha o que Deus fez. Os judeus não reconheceram a Jesus. Os judeus não recebem a Jesus. Aí nós olhamos e os julgamos. Nós olhamos e, puxa, mas olha só, eles não querem saber de Jesus. Mas aqui diz que eles se tornaram inimigos do evangelho, inimigos de Cristo, por minha causa e por sua causa. Porque se eles tivessem recebido a Jesus naquela época, há 2000 anos atrás, os gentios, nós teríamos todos o único caminho, o inferno. Não teríamos nenhuma chance. Porque eles iriam receber o Senhor, as 70 semanas iriam terminar naquele tempo, e nós estaríamos fora. Mas o Senhor, ele olhou para nós. Amados, por isso que nós temos aqui, quanto à eleição, no aspecto dos judeus, por causa dos patriarcas de Abraão, alianças que Deus fez de Isaac e Jacó, por causa desta eleição, eles são amados. Eles são amados. E há um remanescente que vai ser salvo. No capítulo 10 fala isso, eu não vou entrar, mas nós temos que considerar aqui o amor de Deus por nós. O amor de Deus. Olha, Deus se preocupou com pessoas como nós, irmãos. Nós estávamos na idolatria, nós estávamos nas festas, nas bebedices, nos vícios. Nós estávamos, irmãos, em pecados terríveis. Eu estava, e eu acredito que todos nós estávamos. E o Senhor está dizendo, eu endureci o coração deles. Eles se tornaram inimigos do Evangelho por sua causa. Em outras palavras, eu estou te entregando Cristo. Você pode receber o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Você pode ser salvo agora. Aproveita agora, porque quando a plenitude dos gentios chegar ao fim, então o Senhor vai se voltar para o povo. Mas aqui então, eles ficaram totalmente cegos. E aqui está um perigo para nós, para mim e um perigo para todos vocês. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que cuidar muito, amados irmãos. Porque se nós não cuidarmos,
nós também podemos não ver a nossa visitação. Então nós vamos perder esse arrebatamento. Abra comigo novamente Lucas capítulo 24. Lucas 24. Versículo 44 e 45. Agora Jesus aparece, eu estou saltando aqui, no versículo 36 ele apareceu para os discípulos, já não só para os dois, mas no versículo 44 diz assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Vou repetir. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Olha a palavra arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. É muito significativo, porque estava escrito, porque por 3 anos e meio Jesus falou para eles, mas somente agora os seus olhos se abriram. Então, para nós conhecermos Cristo, é preciso uma revelação. Para nós conhecermos o que está à nossa frente, é preciso uma revelação. Amados, o tempo dos gentios está chegando ao fim. Se para nós agora realmente entrarmos em Cristo, nós vamos precisar de uma revelação. Todos os que estiverem em Adão naquele dia não vão poder subir. Não vão poder. Por isso que a importância de estarmos em Cristo. Se estamos em pecados, se estamos em rebelião, se estamos em orgulho, se estamos na obra da carne, nós estamos em Adão. E Adão, ele não tem direito à eternidade. Nós temos 2 homens no universo. Nós temos o primeiro Adão e nós temos o último Cristo. O primeiro é terreno, o último é espiritual. O primeiro é dessa terra, o último é do céu. Por meio do primeiro veio a morte para nós. Por meio do último veio a vida. Então são 2 homens. Deus vê Adão e Cristo. Todos que estiverem em Adão, no momento do arrebatamento, não saem dessa terra. Por isso que agora nós precisamos ganhar no temor de Deus, amados. Temos que ganhar uma visão. Veja, a maioria dos cristãos vão perder o arrebatamento porque eles têm a Bíblia, mas eles não ganharam uma visão. Não ganharam. Por se tratar da redenção da igreja, por se tratar de um preço tão alto que Jesus pagou, ele precisa de uma igreja santa e justa. Então esse é um tempo, irmãos, em que o Senhor está nos alertando. Nós já não podemos nos prender aos teólogos. Não podemos nos prender aos livros dos teólogos. Não podemos nos prender aos ensinamentos que nos seguro vai nos levar para a tribulação. Agora é hora de fato, ganharmos uma visão. E eu gostaria de ler com os senhores, eu vou ser bem breve, o líder desse ministério, para aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, ou aqueles que vão ver
Depois, o líder desse ministério, o Senhor o levantou. Ele tinha o seu trabalho aqui nos Estados Unidos, era um tremendo cientista. Ele estava envolvido em pesquisas extremamente elevadas. E houve um momento do seu chamamento e ele lutou por isso muito tempo. Até que chegou um dia que não teve jeito, ele então se entregou. O Senhor veio a ele muitos anos, mostrando para ele a obra que Deus tinha para ele. A pregação que ele teria que fazer em todo o planeta, anunciando uma única mensagem, chamando as nações ao arrependimento e preparando a igreja para a volta do Messias. Então, em um momento, ele precisou jogar a toalha de um cientista brilhante, um homem culto, que chegou ao topo do seu trabalho, mestrados, doutorados, pós-doutorados, e já estava se preparando para fazer mais um pós-doutorado. O Senhor veio e o chamou. Não teve como ele escapar. Deus o levou uma certa vez e ele viu a crucificação do Messias. Algumas horas antes, tudo o que estavam fazendo com ele, tudo o que fizeram com o Messias. Ele viu, amados, desde o momento das primeiras pancadas naquela noite, quando Judas levou os soldados do templo para capturá-lo com pedaços de pau. Ele viu como ele apanhou na boca as chibatadas, ele viu as pancadas, a croa, ele viu ele carregando a cruz, o desprezo, o escárnio, estavam cuspindo no seu rosto, esbofeteando, zombando dele. O Salmo 22 mostra que Jesus teve dois tipos de sofrimento. O sofrimento foi exterior, as pancadas, as zombarias, foi os escárnios, mas o sofrimento mais duro foi o sofrimento interior. Alguém que está passando por um sofrimento dentro dele, a sua parte emotiva, sua mente, vontade, emoção, são abalados. E Jesus, ele foi crucificado como um homem. Ele precisava ser crucificado como homem. Ele precisou obedecer até a morte, morte de cruz. E ele viu tudo isso. E ele conta que ele chorou 4 meses ao ver tudo o que fizeram com Jesus. E em uma ocasião, Deus Pai o levou no céu e o filho tinha acabado de chegar, depois de tudo que fizeram com ele. E ele estava dizendo para o pai: olha o que fizeram comigo. Olha o que fizeram. Sabe, irmãos, se existe 2 homens no universo, então foi Adão que fez tudo aquilo com Jesus. É mesmo, não sabia nada. Se foi Adão que fez aquilo com Jesus, nós estávamos em Adão. Porque nós nascemos em Adão. Isso quer dizer que nós também fizemos aquilo com Jesus. Eu e você. Nós não somos inocentes. Não somos. Sabe, é muito sério isso. Por isso que quando nós vamos
fazer, participar da Santa Ceia. Claro, nós estamos nos preparando ainda para participar com mais realidade. Mas ali você tem o Senhor dizendo, Ele próprio falando. Mateus 26, eu não vou abrir, mas ele disse que ele tomou um cálice, ele disse, esse é o meu sangue. Mas depois ele tomou o pão e ele partiu e disse, esse é o meu corpo. Mas Paulo, ele vai mais além em 1 Coríntios, o capítulo de número 11, ele fala, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que. Então, naquele momento, quando um irmão está partindo aquele pão, qual é o sentimento que o Senhor disse? Você precisa fazer isso em memória de mim. O que ele quer dizer? Ele está dizendo, quando você for partir esse pão, você precisa saber que foi isso que você fez comigo. A memória é nos levar de volta para aquele dia. O que Adão fez com ele. Então, se aquele pão representa o seu corpo, e esse momento é para que você se lembre do que você fez. Mas quando tem o vinho, que representa o sangue, então você tem dois elementos, o vinho e você tem o pão. E os dois elementos estão separados. Se você estiver caminhando na rua e ver uma pessoa caída, e do lado dessa pessoa ter uma poça de sangue, não vai ser fácil traduzir, pastora Célio-Vic, poça em espanhol. Se você vê uma pessoa caída no chão e você vê sangue, muito sangue do lado dela, e ela está quieta, o que você vai pensar que aconteceu com aquela pessoa? Que ela morreu. Porque o sangue é a vida do corpo. Quando o sangue sai, a vida saiu. Compreende? Então, naquele momento da Santa Ceia, o sangue está fora do corpo. São dois elementos separados, mostrando que alguém morreu. Aquele momento de partir o pão, nós temos que fazer em memória, alguém morreu aqui. Mas quando você vai partir o pão, foi eu quem matei essa pessoa. Eu fui culpado desta morte. Eu não sou inocente. Por isso que agora, bebei, mostrando que o sangue, ele pode, por meio do nosso arrependimento, nos limpar e nos tirar de Adão e nos colocar em Cristo Jesus. Irmãos, não pense que você é uma boa pessoa. Não, 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 não. Não pense que você vai entrar no céu de qualquer maneira. Não, não pense assim. Você não é uma boa pessoa. Eu não sou. Nós merecemos o inferno. Porque nós estávamos naqueles soldados, naqueles judeus. Irmãos, a velha criação. Mas nós não podemos só ficar chorando, porque Cristo também ressuscitou. E nós precisamos também celebrar a sua ressurreição. Foi a ressurreição de Cristo que garantiu perdão dos nossos pecados. E agora, vendo as Escrituras e olhando para esse profeta que viu essa cena com seus próprios olhos, e depois que ele viu, ele decidiu abandonar a sua carreira profissional e ele decidiu servir a Jesus de todo o seu ser, de todo o seu coração, preparar a igreja. E no ano de 2005, naquele mês de
outubro, ele deu uma profecia. Ele estava em Tanzânia, quando o Pai o mostrou o final desta era. Quando Deus Pai o mostrou o final desta era, 2005 para agora, nós estamos falando de mais ou menos 19 anos. Está fazendo 19 anos esse mês. E ele falou sobre a guerra do Irã com Israel. Esta é uma profecia clássica que se passou 19 anos e agora chegou o tempo de se cumprir. Amados, quando o profeta fala e a sua palavra não se cumpre, aquela profecia não veio de Deus. Ezequiel, ele mostra isso, mas quando a profecia, ela se cumpre, foi o próprio Deus quem falou. E esse profeta, ele é confiável, porque ele tem mais de 200 profecias que ele deu e se cumpriu. Não é um profeta que profetiza por dinheiro. Ele não é um profeta que profetiza para pessoas. Ele não é um profeta que profetiza para as pessoas estarem bem nesta terra. Não. Ele é um profeta que profetiza para nações. Ele não profetiza dinheiro, não profetiza o bem-estar nesta terra. Ele não profetiza chaves de carro, chave de casa. Não. Ele simplesmente diz: se você não se arrepender, você vai terminar no inferno. Quando você encontra os profetas na Bíblia, você não vê nenhum profeta entregando chave de carro para alguém. Você não vê nenhum profeta profetizando bênçãos terrenas. Mas quando os profetas eram levantados no Velho Testamento, eles eram levantados para repreender reis, repreender sacerdotes, repreender a nação, trazê-los ao arrependimento. Todos os profetas você vai ver nessa mesma linha. Por isso que você vê hoje em toda a terra, não é um princípio bíblico. Aqueles que se dizem profetas, que profetizam só bênção terrena. Não há repreensão de pecado. Amados, isso não é o verdadeiro profeta. Irmãos, profetas envolvidos com vendas de tudo dentro da igreja. Negócios, dinheiro. Ele paga a sua passagem. Todas as nações que ele viaja. Ele paga a passagem da sua equipe. Ele paga o seu hotel, paga a sua comida. O ministério deste profeta não está envolvido com dinheiro. Não está. Quando ele menciona dinheiro, sempre é num aspecto negativo. Isso não quer dizer que nós não devolvemos o dízimo. Sim, devolvemos, mas com muito cuidado. Muito cuidado. Quando se fala de dinheiro nesse ministério, nós temos muito temor. Nós cumprimos a justiça de Deus, mas com muito temor. Porque o que está em jogo, amados, é a nossa eternidade. E nessa profecia que ele falou, eu vou ler, eu vou publicar depois dos grupos, bem rápido, é apenas um resumo rápido. Ele fala desta guerra do Irã, que está com Israel. Ela já começou. Agora ela vai se intensificar. Ela vai se tornar atômica. Ele viu isso em 2005. Entende? Até então, Israel estava lutando somente com os grupos terroristas financiados pelo Irã. Mas a guerra agora chegou no Irã. E aqui, ele falou naquela época, ele falou da linha do tempo, da tribulação. Ele disse: eu estou colocando exatamente uma linha. Tem a linha horizontal e a vertical. Ele falou: veja como que essa guerra me leva a fazer aqui uma outra linha.
Você tem uma que ele fez assim, agora ele faz uma desse jeito, mostrando tempo, um tempo dos gentios e o início da última semana dos judeus. Então ele menciona, a linha do tempo é dividida em, número 1, até essa guerra, e número 2, a tribulação. O ponto hoje é o presente. A tribulação é um período crítico que se aproxima. A guerra entre Irã e Israel será severa, quer dizer, dura. O Irã retalhará, levando a uma reação forte. A Rússia desempenhará um papel central nesta guerra. Aí ele disse, do envolvimento da Rússia. Naquela época e agora, a Rússia adverte os Estados Unidos sobre atacar o Irã. A Rússia adverte Israel de atacar o Irã. As usinas nucleares do Irã foram construídas com a ajuda da Rússia. A Rússia se posiciona como um aliado do Irã. A guerra forçará Israel a assinar um tratado de paz. Então, nós temos aqui a consequência desta guerra. Qual é? Número 1, Israel vai ser obrigado a assinar um tratado de paz. O tratado terá duração de 7 anos. Este tratado é descrito como o falso e o enganoso. E ele segue dizendo: a natureza desse tratado que vai ser assinado pelo anticristo e pelo primeiro-ministro de Israel. O tratado será assinado sob pressão, forte pressão em Israel. E esse tratado vai envolver estados árabes e a Rússia como mediadores. Esse tratado representa uma falsa paz em um tempo de conflito. O tratado é o sinal do tempo do fim. Ele vai refletir a fragilidade da paz naquela região, naquele tempo. A guerra e o tratado estão interligados, como está escrito na profecia bíblica. Eu vou repetir: a guerra do Irã e o tratado de paz, eles estão interligados, como está escrito na palavra de Deus. Então, ele segue dizendo que aqui, a igreja que vai sair da terra, ela precisa estar alerta, porque quando ela ver esta guerra começar a acontecer, ela precisa estar pronta. Não é que ela vai se preparar, ela tem que estar já pronta. Em outras palavras, quando essa guerra ela começou, quando? No mês de março, me parece, ou abril, quando o Irã lançou os mísseis em Israel. Depois Israel lançou algo no Irã. E agora se intensificou. Quase 200 mísseis que o Irã lançou em Israel. E enquanto nós estamos falando aqui, Israel já pode ter atacado o Irã. E nós não sabemos se vai ser com armas nucleares. Não sabemos. Mas, de acordo com essa profecia inteira, esse conflito, se não for com armas nucleares nas próximas horas, mas Israel vai atacar o Irã com armas nucleares. Vai atacar. Porque as palavras deste profeta
nunca se caíram por terra. Quando ele falou essa profecia, amados irmãos, o Irã não tinha um programa nuclear. O Irã não tinha nada. Ele viu o tempo do fim para a igreja e ele viu o início da tribulação para os desobedientes entre os gentios e para os judeus. Então, quando nós olhamos agora para o que está à nossa frente, nós temos que sentir como Noé. Noé finalizou a obra da arca e entrou para a arca. E o Senhor fechou a arca. E ele ficou ali 7 dias, não sabendo nem o dia e nem a hora que iria chover. Ele simplesmente tinha uma promessa: vai chover. Ele não sabia quando. Mas ele estava pronto já dentro da arca 7 dias antes de chegar o juízo. Então, nessa linha profética que nos foi passada nessa profecia, os sábios já precisam estar dentro da arca. E a maneira de nós entrarmos na arca é pelo arrependimento, é pela santidade, pela prática da justiça, por pregar o evangelho nas prisões, pregar o evangelho nas ruas, levantar altares, levantar as células, correr atrás das almas, amar as almas, publicar nas redes sociais tudo isso. Isso é estar preparado. Mas a Noé, a arca era física. A arca salvou a Noé e a sua casa, o que ele edificou. Mas hoje a arca é Cristo. O refúgio é Cristo. É esse prometido nas Escrituras que viria. Mas somente em um momento os olhos dos discípulos foram abertos. Mas os olhos dos judeus, todavia, não foram abertos. Se nós não ganharmos agora uma visão, a visão do arrependimento que nos coloca em Cristo, nova criação, se nós urgentemente não ganharmos uma visão de deixarmos o pecado, deixarmos a apostasia, deixarmos todo o engano e entrar em Cristo, nós vamos ficar com a Bíblia e vamos perder o arrebatamento. Porque, irmãos, aqueles judeus, eles examinavam as Escrituras. E Jesus está dizendo: o que vocês estão lendo falam de mim. Por que vocês não vêm a mim para ter vida? E eles: não, nós queremos só as Escrituras. Os cristãos que perdem o arrebatamento, eles têm a Bíblia. Eles têm, mas eles têm somente as Escrituras, somente a letra. Agora, quem conseguir migrar para Cristo no meio dessa geração pecaminosa, essa geração soberba, essa geração que ama o dinheiro, que ama as coisas desse mundo, essa geração pelada, as mulheres estão nuas, os homens estão nus, os escândalos direto estão ocorrendo. Uma geração que não se arrepende adequadamente e que quando se arrepende é da boca para fora. Uma geração que não perdoa e quando perdoa a pessoa é só da boca porque ela continua lembrando da pessoa. E quando você perdoa alguém, você não se lembra nunca mais daquilo. Você só vai saber que você perdoou de fato é quando você não se lembra mais. Mas enquanto você fica se lembrando, é porque você não perdoou. E é um grande risco para você perder o arrebatamento. Quando nós estamos em Cristo, nós não lembramos de mais nada daqueles que nos ofenderam, daqueles que causaram mal para nós, daqueles que foram pedra de tropeço para nós. Nós simplesmente os amamos. Os amamos com o amor de Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez.
A experiência de Cristo é fundamental agora. Eu estou partindo já para finalizar e eu quero chamar a atenção de cada um dos senhores. Você que está conosco nas plataformas, por favor, você precisa conhecer mais essas profecias. Escreva para nós. Nos nossos canais tem o meu número. Escreva, por favor, no meu WhatsApp. Me dê uma oportunidade de falar com você. Me dê uma oportunidade de mostrar essas profecias. Quem está andando na terra. Me dê uma oportunidade de falar mais deste profeta e da mensagem que ele trouxe para nós. A mensagem do arrependimento e a urgência da igreja estar dentro da arca. Porque o dia e a hora para aqueles que já estão dentro da arca, nós não sabemos, mas já estamos prontos. Oh, amados irmãos, 7 dias antes do dilúvio, Noé e a sua casa já estavam lá dentro. Estou apenas dando um exemplo. Já imaginou? 7 dias antes, nós não estarmos mais na esfera do pecado, da injustiça. Estarmos lendo a Bíblia, pregando o Evangelho, orando nas madrugadas, jejuando. Um ambiente de salvação de almas. Oh, amados irmãos, nós prepararmos a nossa saída 7 dias antes. Eu me refiro a 7 dias, mas eu quero dizer, nos preparar muito antes. Muito antes. Eu os exorto. Nós não podemos perder ninguém agora. Pedro disse, não retarda sua vinda, como alguns a julga demorado. Então, existem pessoas dizendo, não, essa guerra do Irã com Israel vai acontecer. Sim, vai sim, mas nós só vamos sair daqui no meio dos 7 anos. Outros estão dizendo, não, aqui nos Estados Unidos é comum pastores, eles dizem, não tem arrebatamento, não existe isso. Não existe arrebatamento. Existem grupos, amados, que não creem que existe arrebatamentos. São grupos grandes. Outros grupos creem que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação. Outros não preparam a igreja e não estão preocupados com nada disso. Quer ver a igreja prosperar, quer ver a igreja estar bem nessa terra, estar sendo bem sucedida nessa terra. Amados, isso é um crime. Jesus não merece isso. Não merece. Então, nós vimos em Romanos 11 que o Senhor, por nossa causa, é que ele endureceu o coração dos judeus. Por nossa culpa. Irmãos, nós temos que valorizar, porque isso vai ser cobrado de nós. Vai ser duramente cobrado. Deus nos deu a oportunidade, o tempo dos gentios, o tempo da graça, e nós não nos preparamos. Esse ministério, a visão, irmãos, a nossa visão é exatamente preparar a noiva santa para a volta do Messias. Eu posso pegar a missão e colocar também aí. A nossa missão é preparar essa noiva e a nossa visão é estar com Cristo por toda a eternidade. Não coloque o seu coração nesta terra. Sim, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você não pode ficar com dívidas, você não pode ter mau testemunho das pessoas, você tem que ter um bom testemunho dos de fora, você tem que ter um excelente caráter, você precisa ser um homem e uma mulher justa e santo, você precisa ser honesto, você precisa amar a vinda de Jesus. Não coloque o seu coração nessa terra. Não faça projetos para médio prazo.
Não, Jesus vai vir daqui 5 anos. Você vai cometer um grave erro. Pode ser muito tarde para você. Mas se prepara agora. Reúna a sua família, sempre oração, sempre arrependimento. Não durma. Se você não se arrepender, não faça isso. Porque o arrebatamento pode acontecer enquanto você está dormindo. E se você dormiu em pecado, é tarde demais. Nenhum pecado vai sair desta terra. Todo pecado que cometemos é em Adão. Estamos em Adão. Orgulho, estamos em Adão. Então, não durma sem primeiro fazer um arrependimento. Um arrependimento profundo. O profeta disse: reúna a sua casa, reúna a sua família antes de dormir. Faça um arrependimento e orem. Senhor, se for essa noite, enquanto eu estou dormindo, por favor, não me deixe aqui. Eu não sei o dia nem a hora, Senhor, mas eu estou me arrependendo agora, estou me reconciliando, estou pedindo o teu sangue. Se for nesta noite, não me deixa, Senhor. E pela manhã, Senhor, não aconteceu nesta noite, mas eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, se for hoje, por favor, não me deixa, Senhor. Pode ser hoje, Senhor. Isso, irmãos, é esperar ansiosamente pela vinda do Messias. É você estar ansioso, se preparando constantemente. Amados, eu queria contar algo. Quando eu estou abastecendo o carro, por exemplo. Aqui quem abastece os carros somos nós. Aí no Brasil, América Latina, tem uma pessoa que abastece. Aqui somos nós. Então, enquanto estamos abastecendo, eu olho para aquelas árvores ali em volta, para as placas, para o chão. Eu olho e falo: Senhor, pode ser essa a última vez que eu estou abastecendo. Durante os 7 anos, Senhor, o que vai passar com essa árvore? Com essas placas? A grande tribulação, Senhor, vai ser bem forte nesse lugar. Porque eu pisei aqui. Eu pisei, eu sou um santo. Quando você pisa em um lugar, se você é santo, os seus pés, o Senhor está pisando. O Senhor está pisando. E eu olho ali, e eu estou dirigindo o carro, e eu olho para aqueles carros que estão andando na minha frente, do meu lado. Senhor, quando a igreja sair dessa terra e começar os coronavírus extremamente mortais, Senhor, as guerras nucleares, eles não vão ter combustível. Os carros, muitos vão morrer dentro dos carros. E eles vão ficar dentro dos carros. E não vai ter ninguém para tirá-los dali. Os carros vão parar nas rodovias. As pessoas vão estar mortas ali dentro das rodovias e não tem ninguém para tirar, porque estão morrendo de todos os lados. A radiação química, os coronavírus, amados irmãos, falta de combustível, falta de comida, o pânico geral. E eu olho para as ruas, Senhor, durante os 1000 anos, será que vai sobrar alguma coisa aqui? Será que eu vou passar por aqui, Senhor, durante os 1000 anos? Já com um novo corpo? Amados, esperar a vinda de Cristo, ansiosamente. Ansiosamente. E eu vejo já o lago de fogo, Senhor, o lago de fogo nesse lugar. Não vai ter nenhuma árvore mais, aqui vai ser simplesmente fogo. Todo esse relevo, esses asfaltos, tudo isso aqui vai desaparecer, vai ser somente fogo. Aqueles que amaram essa terra vão ficar aqui, Senhor. Tende misericórdia de mim. Amar a vinda do Senhor. Todo o tempo, irmão, se arrependendo, todo o tempo olhando para algo, Senhor Jesus. Olha para outra coisa, Senhor, o que vai acontecer aqui? Todo o tempo conectado. Às vezes a minha filha está falando comigo e eu estou pensando numa palavra. Pai, o senhor está me ouvindo? Ah, desculpa, filha, eu estava pensando aqui em uma palavra. Por favor, repita. Não dá, irmãos, mais tempo. Nosso pensamento conectado com o céu. Quer dizer que o nosso coração, ele já está sendo arrebatado.
já está saindo da terra. Nosso coração já está se conectando com o céu, conectando com a eternidade, irmãos. Nós estamos nesse corpo, mas já estamos saindo daqui. Algumas partes nossas já saiu, já não pertence mais a esse corpo. Hoje eu falava com a pastora Senilvic e nós choramos. Nós choramos. Enquanto nós ali conversávamos, nós choramos. Por quê, amados irmãos? Realmente, nós não queremos mais ficar nessa terra. Esse lugar não é para nós, não é nossa casa. Nós queremos voltar para nossa casa. Você quer voltar para sua casa? Você quer ir embora dessa terra? Você quer deixar tudo para trás? Você não vai levar nenhuma roupa, nenhum anel, a sua aliança se você é casado, o seu relógio, o seu óculos. Se você tem dentadura, até a dentadura vai ficar. Nada vai, irmãos. Nada dessa terra vai sair dessa terra. O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que nós não podemos levar. Deus não precisa de nada, porque está tudo preparado nas mansões celestiais, aleluias. Tudo para você. Você nem imagina, mas há anjos que já desceram na terra. E você não viu, mas eles já mediram o seu tamanho. A pastora Débora é uma excelente costureira, ela já fez roupas para mim, mas lá no céu ela não vai precisar costurar, porque os próprios anjos já prepararam roupas para ela. O lugar que você vai morar vai ter já, quando você chegar, em algum momento, um anjo vai vir e vai falar, por favor, me acompanhe. E vai te levar em um lugar, e ali vai estar o seu nome. Oh, a Nova Jerusalém. Aí você vai dizer, é minha, esse aqui é meu? Sim, esse aqui é o seu lugar. O seu nome foi colocado já, antes da fundação do mundo. E você entra. Quando você entra lá dentro, tem tudo o que você precisa para você usar toda a eternidade. Você vai abrir o guarda-roupa, as roupas vão estar todas prontas, todas vão te servir. Você não vai precisar comprar nada, você não vai precisar suar, você não vai precisar pagar aluguel, você não vai precisar se esforçar para comprar comida. Tudo. O Senhor vai dar tudo. Você não vai precisar adoecer. As irmãs que vivem com cólicas, as irmãs que têm dor nas costas, os irmãos que têm. Nós que temos problema de óculos, temos que estar usando óculos. Aqui eu tirei o meu, mas preciso colocar. Nós não vamos usar óculos. Supervisor Gracivaldo não tem óculos. Pastora Cêlia Lisonita não tem óculos. O nosso novo corpo é perfeito, completo, não tem deficiências. E o que é melhor é por toda a eternidade. E as irmãs que não se casarem nesta terra, não fiquem preocupadas, não se preocupem, fiquem em paz, porque a glória que vai seguir vocês, se vocês se guardarem, há uma glória, e essa glória ela vai seguir vocês no corpo glorificado, e lá nos céus, vocês vão receber uma recompensa tão elevada, por não terem usado este mundo na carne. Uma recompensa que vai dar direito de vocês estarem mais próximo de Cristo, participar de todas as celebrações com Cristo. Vocês vão ser honradas, porque vocês abriram mão desta vida suja e pecaminosa e vocês se consagraram somente a Cristo. Vocês se guardaram para Cristo. Vocês não se entregaram para nenhum homem nesta terra. A vida de vocês é de Cristo, o amor de vocês é para Cristo e Cristo vai honrar vocês. Vocês vão ter uma porção dobrada da glória do Senhor. Amados, as promessas depois dessa vida para os que obedecerem são tremendas. São tremendas.
Eu quero finalizar. Faça comigo essa oração. Você que está conosco nas plataformas, no YouTube, português, espanhol, no Instagram, Facebook. Você que está conosco aqui na sala do Zoom. Por favor, repita comigo essa oração. Repita com todo o seu coração. Diga assim: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me aparto de toda injustiça. Eu não sou inocente. Eu sou o pior dos pecadores. Senhor Jesus, eu me arrependo por viver tanto tempo em Adão, por viver tanto tempo na minha carne. Senhor Jesus, eu me arrependo por ainda estar no orgulho e na soberba. Senhor Jesus, eu me arrependo por ainda me justificar tanto. Senhor, eu me arrependo de todos os pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Guie os meus passos para dentro da eternidade. Me livra dos pecados. Me dê tolerância zero ao pecado. Me ajude a mudar as minhas vestimentas, o meu viver, o meu caráter, a minha conduta moral. Me dê tolerância zero ao pecado. Senhor Jesus, hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Se você fez essa oração junto conosco, mais uma vez eu peço a vocês que estão nas plataformas, entre em contato conosco. Eu tenho recebido mensagens de irmãos e irmãs de tantos países, não só do Brasil, América Latina, eles participam, eles escrevem e depois nós passamos a ter comunhão e nós ajudamos eles a se preparar. Amados, por favor, escreva para nós, nos dê uma oportunidade, está bem? Deus abençoe a todos vocês que estão nas plataformas.